A casa parecia respirar sob a neve que rabiscava as bordas das janelas. Luzes espalhadas pela sala cintilavam como pequenas constelações, e o pinheiro exibia, com orgulho cansado, o peso de cada enfeite que toda a família acumulou ao longo dos anos. O ar cheirava a canela, a madeira antiga e aquele calor que não vinha só do aquecedor, mas da própria presença de quem ali habitava. No meio de tantas vozes que se buscavam, a minha filha apareceu na porta da cozinha com um sorriso meio tímido, meio decidido, segurando uma chaleira que parecia ter crescido com o peso daquelas festas. "Mãe, beba este chá especial que eu fiz", disse ela, aproximando-se com a delicadeza de quem sabe exatamente o que quer de mim. A voz não era apenas doce, tinha um rasgo de urgência, de segredo que não admitia contestação. O vapor subia em espiral, traçando desenhos no ar, e cada filamento parecia prometer algo que eu não deveria ouvir de nenhum modo seguro. O chá, naquela hora, parecia menos uma bebida e mais um ofício místico executado com mãos cuidadosas. Eu sorri, embora o estômago tivesse feito um pequeno movimento de alerta, como se a casa também estivesse contendo a respiração. Não era comum receber ordem para beber algo tão logo pela manhã, ainda mais quando a pessoa que a propunha era a minha própria filha, que há anos tentava aprender a conduzir aquelas tradições familiares com uma seriedade quase ritualística. Ela insistia que aquele chá tinha algo de cura para a alma cansada do trânsito roto das últimas semanas. Eu, que sempre a vi como quem cura, acabei cedendo. Não notei naquele instante, porém, o que me esperava depois. Foi nesse contexto que a memória de uma decisão antiga se insinuou sem anúncio. Eu tinha trocado as xícaras com o marido dela. Não era uma traição escandalosa, nem uma encenação para expor segredos alheios. Era algo que fiz sem pensar muito, movida por uma urgência silenciosa que hoje me pareceu tola, mas naquela manhã parecia uma espécie de proteção. Havia naquela casa uma linha tênue que eu jurava ser para manter tudo estável, evitar que as coisas saíssem do lugar, evitar que uma palavra fosse dita na hora errada. E assim, entre o tilintar dos talheres, troquei as xícaras que iriam ao lado dele, o marido da minha filha, por outra que guardava no fundo da gaveta, uma xícara que já vira muitos risos, muitos segredos, muitos enganos. O chá, quando finalmente me alcançou, tinha o calor que invade a pele em dias frios, mas também uma sutileza que me fez frear o gole por um instante. O olfato me trouxe um detalhe que eu não desejava reconhecer. Aquela mistura de ervas lembrava de uma forma quase cruel uma memória antiga de outra casa, de outra vez em que uma xícara foi usada para encobrir algo que não podia ficar claro. A minha filha observava a minha reação, com olhos que pareciam tentar decifrar o que eu ainda não tinha decidido dizer em voz alta. Não havia pressa naquela manhã. As conversas demoravam-se em cada canto da casa. Agarravam-se aos móveis como se quisessem extrair deles cada segredo que ainda não tinha saída. O filho do casal, que não era meu, caminhava pela sala com passos de quem tenta não acordar alguém que está fingindo dormir, e o pai dela, o marido, mantinha a mesma expressão neutra de quem aceita as coisas como são, mesmo quando o coração se recusa a acompanhar a razão. Eu, por minha vez, ouvi o ranger do relógio na parede, vi as sombras brincando nos objetos decorados e senti, em cada respiração, o peso de uma decisão que poderia não ter retorno. Quando o chá tocou meus lábios, percebi que o sabor não era apenas o da canela e do cravo que eu reconhecia, mas algo que parecia ter sido fabricado não para acalmar, mas para despertar um tipo de percepção adormecida. A meu redor, a casa continuava a celebrar o Natal. Risos contidos, presentes que não abririam de imediato, a cadência de passos que se repetia como um ritual. E em meio a tudo isso, eu carregava a lembrança da troca que fiz. Uma troca feita não para enganar, mas para tentar manter algo em pé que, de outra forma, poderia ruir de uma vez só. Foi então que o instante começou a contar diferente. Não era apenas o tempo que corria, era a percepção do tempo que se expandia, como se cada minuto tivesse ganhado uma extensão de memória. O chá ainda fervia, ainda exalava aquele perfume de noite de inverno, mas as bordas do que eu considerava seguro começaram a desfocar.
Eu olhei para o marido da minha filha, que o destino me fez cruzar naquela manhã, e por um raro momento vi nele não o homem que conhecera, mas alguém que carregava comigo o peso da mesma decisão que eu havia tomado, de modo deliberado ou inconsciente. Algumas vozes no fundo tentaram quebrar o silêncio com piadas desajeitadas, outras com lembranças de outros natais que já passaram. E, no entanto, havia em mim uma percepção que não admitia ser chamada de medo, apenas uma certeza sombria. Aquele chá, aquela oferenda com cheiro de casa, não era apenas um presente de boas festas. Havia ali algo que pedia uma leitura, uma decifração que não cabia em palavras simples. A minha filha, com a testa franzida pela ansiedade do segredo que não ousava revelar, aproximou o rosto do meu, como quem procura confirmar uma confiança que já não é possível guardar para sempre. Ao terminar o primeiro gole, reconciliei-me com a ideia de que aquela manhã de Natal, tão cheia de sorrisos, poderia ser a moldura de um quadro maior, onde as cores não pertencem apenas à alegria, mas à sombra que se instala quando alguém ousa mexer nas certezas dos outros. O chá continuava a aquecer o paladar, a acender uma lembrança antiga dentro de mim, e eu ainda não sabia que o tempo, exatamente 30 minutos depois, iria revelar o quanto tudo poderia ter sido apenas o prólogo de uma revelação que mudaria o curso desta história para sempre. 30 minutos se arrastaram pela sala como uma respiração presa entre dois sorrisos. O vapor do chá ainda subia em espirais, desenhando pequenas galáxias de canela no ar, enquanto as conversas ansiosas da casa repetiam-se em tons de alívio fingido. Minha filha tentava manter a pose de quem segura a própria vida entre as mãos, mas os dedos dela tremiam discretamente, como se o segredo guardado desde a manhã tivesse passado a latejar sob a pele, pedindo para ser dito. Pedindo para ser dito. O marido da minha filha, por sua vez, olhava para o fundo da xícara com um brilho que não era só curiosidade. Havia ali uma insistência silenciosa de quem se recusa a esquecer. Foi quando o chá tocou seus lábios pela segunda vez que tudo começou a mudar de direção, como se a casa tivesse decidido respirar de outra forma, mais lenta, mais grave. Ele segurou a beirada da xícara entre as mãos, não por medo de queimar-se, mas como quem segura, com uma precisão quase ritual, a responsabilidade do que viria a seguir. Este chá não é apenas chá, disse, sem erguer o tom, apenas deixando que a voz descesse um pouco, como se enfim aceitasse o peso daquilo que sempre esteve a ponto de ser dito. Há memórias nesta mistura, sombras que não se dissipam sozinhas. A minha filha perturbou-se. O rosto desenhou-se com uma linha seca e a palma da mão dela pousou na mesa, como se pudesse esmagar o silêncio que se acumulava entre nós. Ela não olhou para o marido, olhou para mim como se buscasse em meus olhos uma confirmação de que aquilo não era uma armadilha, mas uma espécie de verdade que precisava vir à tona para que o Natal não fosse apenas uma máscara de alegria isolando feridas antigas. Eu, por dentro, reconheci o peso daquela confirmação. 30 minutos antes, eu tinha trocado as xícaras com o marido dela, movida pela ânsia de manter uma linha de paz que, naquele momento, parecia prestes a rachar-se em 1000 pedaços. Isso lembra uma casa que não é a nossa, ele disse, baixando a voz para que a própria taça pudesse ouvir. Lembra uma noite de gelo em que o que era escondido acabava surgindo como a fumaça de um incêndio contido. Não era uma confissão explícita, mas as palavras dele abriram uma porta pequena, suficiente para que a sala inteira entrasse em outro estado de atenção. A canela voltou a tocar o meu paladar com uma doçura amarga, e naquele sabor vi surgir, de forma súbita, um conjunto de imagens que não eram exatamente minhas, mas que pareciam ter encontrado abrigo dentro de mim. A forma de uma casa que não era minha. O vulto de pessoas que não eram aquelas que eu conhecia e a silhueta de um segredo que, por décadas, tivera o jeito de ficar oculto sob o mesmo losango de madeira do Natal. Troquei as xícaras, falei então, sem poder conter a voz que se fazia, sobretudo, para negar aquilo que o tempo insistia em colocar na mesa. Troquei as xícaras que iriam para ele, o marido dela. Não era uma defesa, nem uma justificativa. Era apenas a lembrança de uma linha tênue que eu jurava ter mantido em pé para que nada desabasse ali,
em meio às guirlandas e aos risos forçados. No entanto, ao ouvir aquelas palavras saírem de mim como se fossem uma lembrança que já não me pertencia, compreendi que estavam carregadas de um peso que eu não previa. A certeza de que, ao proteger alguém, eu havia aberto uma fresta para que o segredo respingasse, sem pedir permissão, sobre quem menos esperava. Meu ventre pareceu contrair-se com uma nova memória. Aquela outra casa, aquela outra vez, onde uma xícara também havia, sem ninguém perceber, acabado por encobrir o que não podia ficar claro. A revelação não era apenas sobre quem bebia o chá, mas sobre quem o chá poderia atingir. O marido elevou o olhar de novo, não para mim, nem para a filha, mas para o espaço entre os dois, onde qualquer respiração a mais poderia tornar-se relato. Há coisas que não se dizem, disse ele com uma calma que cabia em apenas 2 sílabas, porque dizer apenas as repetiria sem tornar as coisas mais verdadeiras. O que está escondido aqui não é só o que bebemos, é o que deixamos de ouvir enquanto fingimos que o barulho da noite natalina é apenas vento lá fora. A minha filha finalmente ergueu o olhar, as sobrancelhas cerrando-se, como se a pele também estivesse a serviço de uma defesa. Mãe, disse ela, a voz falhando pouco, o que você fez com o meu casamento? O que você trouxe aqui? Foi para nós proteger que você fez isso? A pergunta caiu na sala, com o peso de uma pedra antiga mergulhando no fundo de uma fonte de água. Eu não respondi imediatamente. Em vez disso, deixei que o silêncio falasse por mim, e ele disse muito mais do que qualquer palavra poderia expressar, que ao tentar manter as coisas estáveis, eu havia obtido apenas uma sensação de ordem que não era real. Uma tranquilidade que dependia de outros segredos, de outros nomes, de outras vozes que não poderiam mais permanecer em silêncio. Foi então que o marido, enfim, quebrou o molde do seu silêncio com uma frase que não prometia salvação, mas sim uma claridade cortante. A verdade não se dobra para o Natal. Ela entra pela porta quando o sino da casa está alto e o coração está mais fechado. Ele levantou-se, não com raiva, mas com uma certa determinação contida, e passou a mão pela testa como quem limpa a poeira de uma memória antiga. Se a história que você trocou de xícaras não for contada, alguém acabará encontrando-a nas horas incertas de amanhã, nos cochichos do extended family, nos silêncios que hoje já não cabem mais no refrigerador de lembranças. E ao dizer isso, ele olhou diretamente para mim. Não com acusação, mas com a severidade de quem sabe que a proteção que oferecemos pode, sem intenção, tornar-se arma contra aqueles que amamos. O ambiente pareceu encolher ao redor de nós, como se a casa reconhecesse o peso que ali se acumulava, uma poeira invisível que se tornava cada vez mais espessa a cada respiração. O relógio, que antes parecia apenas acompanhar o compasso das vozes, agora marcava um tempo diferente, mais lento, mais grave, como se o Natal estivesse se transformando em um momento de decisão, não de celebração. E eu, aqui, entre a culpa antiga de uma ação que eu fiz sem pensar e a ansiedade de uma verdade que ainda não havia sido completamente dita, percebi que a minha tentativa de manter tudo estável poderia, naquele instante, ter sido o gatilho para uma fratura que nenhum enfeite poderia consertar. O som da casa voltou a se preencher com aquelas pequenas batidas de inverno. O ranger das madeiras, o tilintar dos enfeites, o murmúrio contido das vozes que tentavam soar tranquilas e, no fundo, o meu próprio coração, batendo como se pedisse a mim mesma uma pausa. E, no silêncio que se abriu entre as palavras que não foram ditas e as que já haviam sido ditas demais, o Natal continuou a existir ao redor de nós, mas de uma forma que eu não reconhecia. Não era mais o Natal da canção de perdão, nem o Natal da reconciliação que eu desejaria. Era o Natal da revelação, lenta, inevitável, pautada pelas xícaras trocadas e pelo chá que, de forma cruelmente sincera, começava a falar por todos nós, sem pedir permissão para fazê-lo. A noite, que parecia prestes a fechar as cortinas, manteve uma última fagulha de dúvida no ar. E eu, olhando para aquela família que se pegava aos detalhes, como quem segura uma corda para não cair, compreendi que o segredo que carregávamos era, na verdade, o próprio peso da nossa convivência. O segredo não nos separaria de imediato.
Ele apenas nos ensinaria nos próximos minutos que o Natal pode ser o momento mais sombrio para revelar a verdade que todos tentamos encobrir com sorrisos, com presentes, com o calor de uma casa bem iluminada. E que, às vezes, a única coisa que nos resta fazer é ouvir o que as sombras, inevitavelmente, nos contam quando o chá esfria e o silêncio volta a ocupar o lugar das palavras. O silêncio ficou ainda mais denso depois daquelas palavras do marido, como se a casa inteira tivesse prendido a respiração num anteparo entre o que era aceitável dizer e o que se insistia em manter escondido. O próprio chá, que ainda se aquecia na xícara, parecia ter adquirido uma cor extra, uma nuance de segredo que não cabia na cor da canela nem no perfume das ervas. Eu, cuja pele ainda guardava o calor do rosto da filha, percebi que o peso do que ainda não era dito pesava mais do que qualquer presente alinhado sob o pinheiro. Era como se o tempo, nessa manhã de Natal, tivesse decidido recuar alguns passos para que pudéssemos ouvi-lo, não como um relógio, mas como uma voz que sussurra dentro da própria madeira da casa. Você trocou as xícaras para nos poupar de uma tempestade, a filha disse, com a voz sumindo nas primeiras sílabas quase inaudíveis, como se ainda desejasse manter o segredo inteiro para si. A insistência dela não era apenas curiosidade, era a busca por uma linha reta entre o que se faz para proteger e o que se perde ao fazê-lo. Havia ali, aliás, uma fome de confirmação que não admitia palavras que tentassem explicar tudo com paciência de debate familiar. Ela olhara para mim com olhos que pareciam medir o peso de cada respiração minha, como se cada Will pudesse decidir se o Natal continuaria a ser um abrigo ou se desabaria em algum segredo que a noite fosse engolir. Foi então que a boca do marido abriu-se, não em raiva, mas em uma clareza que parecia ter sido guardada sob a pele por muito tempo. A verdade não se dobra para o Natal. Ela vem, quando o sino está alto e a sala inteira já sabe que o que foi escondido é maior que qualquer reunião de família, repetiu, como se estivesse lhe dando às palavras o peso de uma canção antiga que há muito se recita em segredo. O que ele não disse, porém, foi mal dissimulado, que a tarefa de esconder o que era perigoso poderia, por fim, revelar algo ainda mais devastador do que a fragilidade de um casamento. E aquele sussurro não resolvido, aquela revelação por vir, parecia perfurar a própria madeira da casa, como se cada veia de madeira carregasse uma carta ainda não aberta. A minha filha soltou um gemido quase imperceptível, e a mesa, com seus talheres e guardanapos, pareceu recuar um minuto para que a verdade tivesse espaço para respirar. "O que você trouxe aqui?" perguntou ela. Não a mim, mas a tudo aquilo que a casa parecia guardar em segredo desde sempre. A pergunta não era apenas sobre o que ficou de fora, era sobre o que o chá poderia perturbar se falasse sem censura. Eu, que havia granjeado a recomendação de manter tudo estável, senti, pela primeira vez em muitos anos, que estávamos a um passo de descobrir que a estabilidade era uma máscara que cobrira algo maior do que qualquer riso infantil ou enfeite brilhante poderia esconder. "Não é apenas sobre mim ou sobre o meu casamento", disse, quase sem voz. E ao fazê-lo, percebi que cada sílaba carregava o peso de uma verdade que não cabia mais no silêncio. Troquei as xícaras com o marido dela porque tinha medo de que o que quebrou fora não pudesse ser consertado por palavras simples. O que eu temi manter seguro não era apenas a paz momentânea, era a possibilidade de que, ao esconder, eu tivesse alimentado uma ferida antiga que não se alimenta de perdão fácil. A percepção de que a linha tênue que eu mantinha entre os laços da família e a verdade poderia ter se transformado num fio que se partiria com qualquer respiração mais alta, chegou a mim como uma figura que se aproxima pela retaguarda, sem barulho, sem anunciar-se, mas com a certeza de que a hora de escolher já havia chegado. A filha respirou mais fundo, o queixo tremia levemente, e o marido, pela primeira vez desde o início do diálogo, deixou que uma sombra de cansaço cruzasse seu rosto. "Se há coisas que não se dizem, alguém acabará dizendo-as de uma forma ou de outra", ele comentou, e houve ali uma aceitação silenciosa de que aquilo não se resolveria com promessas rápidas ou com a pressa de uma noite de Natal.
O chá, que continuava a aquecer as mãos, parecia ter adquirido naquele momento o papel de um mensageiro de memórias. Não apenas de canela e ervas, mas de uma linha antiga que ligava aquela casa, a outra época, a outra decisão que, de algum modo, nos recebia em cada gole com um olhar avaliador. Eu pensei, então, em como o tempo que tínhamos na nossa frente era precioso não pela celebração em si, mas pela chance de confessar sem culpas, de enfrentar sem fugir, de permitir que a verdade caminhasse conosco pela sala até o fim daquela reunião que, de uma forma ou de outra, teria que se tornar um novo começo. A casa, que sempre pareceu tão estável, parecia agora girar apenas o suficiente para nos lembrar de que nada é imune ao peso das escolhas que fazemos em nome da proteção. E enquanto o relógio marcava pequenos compassos que pareciam batidas de uma nova música, percebi que o Natal, com todas as suas vozes, risos forçados, presentes cuidadosamente embrulhados, também era o palco de uma prova. Quem estaria disposto a carregar o peso daquilo que não deveria permanecer oculto quando a casa pede por verdade? O quarto, que se abria para além da sala, manteve o seu escuro acolhedor, e a luz suave das velas oscilava, como se investisse em cada um de nós a coragem necessária para atravessar o limiar entre segredo e revelação. Eu não tinha mais dúvida. O caminho que eu escolheria dali em diante não seria apenas sobre o que fizera com as xícaras, seria sobre o que eu permitiria que essa verdade, finalmente dita, fosse capaz de mudar em nós o significado do que chamamos de família. E assim, com a língua ainda tocando o fundo da xícara, com o calor que insistia em não ceder, eu senti que o momento de enfrentar a verdade tinha chegado, não para destruir, mas para libertar, ainda que o preço fosse a dor de reconhecer que a proteção que prometemos pode, inevitavelmente, exigir que reconheçamos quem somos de verdade. O silêncio que nos envolvia ainda brilhava com o peso do que ainda não tinha sido dito, quando, finalmente, o meu corpo entregou as palavras que vinha guardando, como quem segura uma vela prestes a apagar. Elas saíram sem pressa, quase hesitantes, mas com a firmeza de quem sabe que não há retorno para o que foi escondido sob o véu da boa saúde e do Natal. Troquei as xícaras com o marido dela. A frase caiu na mesa como uma pedra pequena, porém carregada de consequências invisíveis que imediatamente começaram a se agitar nas sombras do abajur, nas fibras do carvalho que compunha a mesa, nos sorrisos ensinados que pareciam ainda existir ali por obrigação. Fui quem a proferiu, e o ar pareceu ao redor escurecer por um instante, como se a casa tivesse prendido a respiração para escutar o que viria a seguir. Não foi uma confissão que eu tivesse planejado em voz alta. Foi uma necessidade que, finalmente, pediu passagem por entre os meus lábios. A filha levantou o rosto e os olhos dela, que antes buscavam meu, agora pareciam me pescar no fundo de uma água conhecida e, ao mesmo tempo, estranha. Ela não fez perguntas no momento. Apenas deixou que o silêncio lhe respondesse primeiro, como se esperasse que eu dissesse algo que pudesse justificar o equilíbrio frágil que ainda tentávamos manter. A mão sobre a mesa tremeu, não de raiva, mas de um cansaço que vinha de uma longa prática de manter segredos para parecerem, por fim, apenas desejos de proteção. O marido da minha filha, aquele rosto cuja expressão nunca se entregava por completo, mesmo nos momentos mais tensos, permaneceu imóvel. Não reagiu com raiva, nem com alívio repentino. Em vez disso, houve ali uma clareza que não era de vitória nem de culpa, mas de uma aceitação que não pede aplausos. A nossa vida familiar, com seu barulho de risos e seu cheiro de canela, também era uma casa de fendas, de frestas abertas para que a verdade pudesse, algum dia, encontrar passagem. Ele não me apunhalou com palavras, mas a sua presença pesada na sala pesou mais do que qualquer acusação poderia deixar pesar. A minha filha abriu os lábios para falar, mas a voz ficou presa por um instante na linha fina de um soluço que quase não chegou a romper. "O que você fez exatamente com ele?" perguntou, não só sobre a troca de xícaras, mas sobre o que aquela troca significava para o nosso futuro. Eu sabia que, se tentasse explicar apenas com palavras simples, eu repetiria uma antiga falha.
acreditar que a verdade pode ser reduzida a uma desculpa conveniente. E assim, respirei fundo e contei mais. Não foi apenas sobre o chá, nem sobre o calor de uma manhã de Natal. Foi sobre uma linha que eu achei que devia permanecer intacta para não derrubar tudo ao nosso redor. Não disse tudo de uma vez, pois percebia que, ao falar, cada palavra poderia se transformar em outra faca que cortaria a própria ponte que nos mantinha juntos. Foi então que o quarto pareceu estreitar, como se as sombras tivessem se reunido para ouvir melhor o que viria a seguir. O que eu carregava não era apenas uma culpa antiga, era uma lembrança de quando, numa noite de tempos diferentes, também tentei proteger alguém, esquecendo que a proteção pode, às vezes, tornar-se um véu que priva as pessoas da própria escolha. A cada respiração, a casa parecia ganhar peso, como se os enfeites estivessem sendo usados para segurar a fumaça de uma verdade que não cabia mais ser ignorada. Eu fiz isso para evitar uma tempestade maior, continuei, da maneira mais simples que pude. Não foi por maldade, nem por desejo de ferir, foi por medo de ver o que não poderia ser desfeito depois. As palavras não soaram como um alívio, mas como um reconhecimento de uma responsabilidade que eu não queria carregar sozinha. A filha encostou o queixo no peito e as mãos, antes firmes, acolheram-se no colo, talvez buscando a si mesma entre os dedos, tentando encontrar alguma coisa que justificasse o que eu fiz. O marido, ainda calmo, disse algo que parecia uma sentença tomada de um livro antigo sobre a natureza humana. As verdades que escolhem ficar quietas podem se tornar feridas que sangram nos corredores, quando o tempo não tem coragem de atravessá-las de frente. Aquelas palavras pairaram na sala, pesadas como uma peça de madeira que insiste em ceder sob o peso do próprio segredo. Entre o murmúrio das vozes que tentavam soar tranquilas e o crepitar do fogo na lareira, eu percebi que não iria poupar ninguém de ouvir o que era necessário ouvir. A minha confissão era, de certa forma, um ato de justiça tardia, não para salvar o casamento, não para reconquistar a harmonia que já estava rachada há anos, mas para impedir que a própria verdade se dissipe em risos falsos ou em silêncios que consomem como uma ferrugem lenta. Meu peito pesava com a sensação de que estava prestes a cruzar uma linha que não tinha volta, e ainda assim eu sentia no fundo uma espécie de alívio somado a uma dor morna. A verdade, por mais dolorosa que fosse, poderia finalmente libertar de vez o peso que eu vinha carregando. A filha, ao final, fechou os olhos por um instante, como se buscasse dentro de si a resposta que ninguém ousava dar. Quando os abriu, não procurou justiça, nem pedido de desculpas. Olhou para mim com uma mistura de saudade e cansaço, como quem reconhece a distância entre quem eu fui e quem precisei ser para não perder o que ainda havia. O marido inclinou a cabeça levemente, num gesto de concessão silenciosa a uma regra antiga de convivência. A verdade não pode ser moldada ao capricho de quem a teme. Ele soltou um suspiro quase inaudível e disse quase para si mesmo: se uma casa se sustenta pela mentira de pequenas proteções, cedo ou tarde ela cai não por culpa de alguém, mas pela indisponibilidade de cada um em encarar a própria sombra. O chá continuou a aquecer as mãos da minha filha, que não mais tremia apenas pela manhã de Natal, mas pela percepção de que o que a casa chamava de proteção era, na verdade, uma ponte frágil entre dois futuros que jamais seriam iguais. E eu, naquela sala, percebi que o meu papel agora não era mais segurar uma paz que nunca existiu, mas acompanhar o desfiar de uma verdade que já não cabia mais em xícaras ou em taças. A verdade que poderia, sim, nos libertar, ainda que o preço fosse o primeiro passo de uma recalibração dolorosa de tudo aquilo que chamávamos de família. O relógio marcou um compasso mais lento, quase sussurrado, como se o tempo próprio daquela casa quisesse ouvir cada palavra que tínhamos dito e cada palavra que ainda teríamos de suportar. O Natal ainda era aquele palco de enfeites brilhantes, de risos contidos, de promessas de recomeços. Mas pela primeira vez, senti que as promessas não eram forçadas por um desejo de manter tudo como estava, e sim uma convocação para que, se pudéssemos, nós nos tornássemos verdadeiros uns com os outros, mesmo que isso doesse.
E ao reparar na minha filha, na expressão que misturava culpa e coragem, entendi que a próxima etapa não seria apagar o que aconteceu, mas escolher, juntos, como transformar aquela revelação em uma nova forma de estar junto, não mais pela proteção de segredos, mas pela coragem de encarar a própria história de frente. Quando a conversa finalmente pareceu encontrar um ponto de pausa, o quarto inteiro parecia respirar pela primeira vez com uma sinceridade que não doía tanto quanto a expectativa de que tudo pudesse recomeçar. E foi nessa respiração compartilhada que a decisão a ser tomada, minha decisão, ganhou contornos mais claros. Não haveria retorno para ocultar o que já veio à tona, mas haveria, sim, a oportunidade de reconstruir, com honestidade, cada espaço que o segredo tentara restringir. O Natal, com seus brilhos que ainda cintilavam, continuaria ali, mas carregaria, junto com as vozes que ama, a lembrança de que, às vezes, o amor não está em manter tudo intacto, e sim em aceitar que a verdade, ainda que dolorosa, pode ser o alicerce para uma forma mais verdadeira de permanecer em casa. O peso do que foi dito pairou na sala como uma névoa que não se dissipa de imediato, envolvendo cada objeto com uma aura de gravidade recém-descoberta. As luzes do presépio piscaram em um padrão quase improvisado, como se a casa tentasse improvisar uma nova partitura para acompanhar o que começava a sair do segredo. O chá, ainda quente, cintilava sob a concha da xícara, mas agora o vapor já não parecia apenas um calor reconfortante. Era uma fiação invisível que ligava as palavras ao destino que tomava forma ali mesmo, entre as cadeiras empilhadas de risos que já não eram mais suficientes para esconder o silêncio que se insinuava. A filha ergueu o queixo, não em raiva, mas em uma decisão que pesava tanto quanto o peso da própria herança familiar. Se vamos falar com o cuidado de quem sabe que cada frase pode desatar anos de história, disse ela, a voz baixa, quase um sussurro que não queria soar como acusação, mas como uma oferta de claridade. Ela não pediu perdão, pediu abertura. E o marido, aquilo que parecia uma presença imóvel, assentiu com a cabeça, um gesto mínimo, mas com o peso de quem compreende que o próximo passo não é vencer uma batalha, e sim honrar o que ainda resta de uma convivência que, mesmo rachada, trouxe infância, risos e pequenas juras de fidelidade. Eu, que havia visto o tempo como cúmplice das minhas escolhas, senti nascer ali a urgência de transformar a confissão em algo mais que uma culpa a ser carregada em segredo. Não era apenas sobre as palavras que tinham saído, era sobre o que faria daquela revelação um ponto de virada, não para destruir, mas para reconstruir, ainda que com cicatrizes. Precisamos falar com mais pessoas, com calma, com honestidade, pensei, enquanto as mãos dos dois contornavam a xícara, descrevendo um círculo mínimo de conforto que não chegava a tocar o silêncio que parecia se abrir entre nós. A ideia ganhou forma lentamente, como se uma nova ordem tivesse se instalado na casa, um código silencioso que apenas quando decifrado permitiria respirar de novo. A filha sugeriu, com a sobriedade de quem já viu demais para banalizar os acontecimentos, reunir os pais, os irmãos, talvez os parceiros dos irmãos, numa sequência de conversas onde cada voz pudesse dizer a verdade pela primeira vez sem o peso de julgamentos que não cabem mais. O marido, que até então parecia escolher o caminho da contenção, reconheceu que a verdade não se cada vez mais contida, mas compartilhada, para que ninguém pudesse mais esconder o que já não podia ficar oculto. Ele passou a mão pela têmpora, como quem apaga uma poeira invisível para enxergar com mais clareza o que restava a ser dito. Foi então que a minha própria memória, sempre tão obediente aos silêncios que protegem, começou a se mexer sozinha, como se uma portinhola antiga tivesse sido aberta no corredor do tempo. Vi, sem planejar, cenas de natais passados, de gestos pequenos que pareciam ter sido repetidos sem perguntas, de conversas que terminavam antes que alguém pudesse ouvir a verdade que o segredo carregava. E compreendi, com uma dor que não era apenas minha, que a proteção que eu buscava ao trocar as xícaras não era apenas um gesto de cuidado, mas um ato de fuga de uma responsabilidade que agora se apresentava como a única ponte entre o que fomos
e o que ainda poderíamos ser. A filha pegou o chá da minha mão com delicadeza surpreendente, como quem segura um segredo que acabou de virar notícia. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito, ela repetiu com uma firmeza que misturava coragem e cansaço. Vamos convidar quem precisa ouvir e ouvir juntos, sem deixar que o orgulho ou o medo nos conduza à rédea solta para mentiras pequenas que nunca cabem em uma casa de verdade. O marido assentiu de novo, mas o olhar dele já não era apenas de aceitação. Era uma promessa contida de que não recairíamos no hábito de proteger palavras que, uma hora, teriam que atravessar a distância entre o que foi mantido e o que precisa ser compreendido. Eu, por minha vez, deixei que a respiração voltasse a ter o seu ritmo, sem pressa, sem sarcasmo, apenas com a honestidade que o momento exigia. Não sei onde exatamente o caminho nos levará, confessei, mas sei que não podemos mais fingir que aquilo que nos separa não existe. Se vamos ficar unidos, que seja porque escolhemos ficar juntos com a verdade, doer onde doer. A frase não trouxe alívio imediato, trouxe um compromisso, uma decisão de atravessar a tempestade com a bússola firme, falar, ouvir, entender, reparar, reconstruir. Enquanto uma nova conversa se insinuava no ar, o Natal continuava a brilhar ao redor, porém com uma luz diferente, mais contida e realista. As velas oscilavam, projetando sombras que não eram apenas decorativas, mas signos de que qualquer coisa pode ser revelada, mesmo sob o manto do aconchego. A cada respiração, o grupo parecia se ajustar a uma frequência comum, uma cadência de verdade que retinta as frestas da casa e pedia coragem para entrar por portas que, até ali, ficavam fechadas por medo. O chá, que ainda mantinha o seu calor quase conspiratório, passou a servir de lembrança de que o que hoje é dito pode, amanhã, virar o começo de algo menos doloroso do que tem sido. E assim, com o silêncio ganhando a forma de um acordo, a família se preparava para o que viria. Uma noite de Natal que não terminaria em risadas fáceis, mas em conversas difíceis, em verdades que talvez partissem a casa, mas que, se enfrentadas juntas, poderiam também salvá-la. O destino, por ora, permanecia incerto. O compromisso, porém, já estava traçado. Falaremos, ouviremos, aceitaremos o que precisarmos ouvir para juntos reinventar o significado de estar em casa, não mais pela proteção do segredo, mas pela coragem de viver a verdade sem medo. A casa parecia respirar sob o peso da neve que aceitou fechar as frestas das janelas, como se os cristais frios mantivessem o mundo inteiro em suspenso até que o Natal pudesse finalmente começar. O pinheiro, verdeza escura entre a luz amarela das lâmpadas, carregava o brilho cansado de tantos natais repetidos, cada ornamento guardando uma memória que o tempo não ousava apagar. O aroma de canela, madeira e velas antigas entrava pelas portas entreabertas e desenhava no ar um mapa de segredos que ninguém ainda ousava consultar. No centro desse mapa, a cozinha recebia cada respiração como quem acolhe um visitante tão previsível quanto perigoso. Minha filha atravessou o corredor com a passos tímidos, mas o gesto era decidido. Trouxe na mão uma chaleira enfeitada com uma fita vermelha, o vapor subindo em hélices suaves que pareciam prometer algo mais do que calor. Ela parou perto de mim, o olhar procurando o meu sem, talvez, querer encobrir qualquer coisa, apenas confirmar que eu estaria ali, pronta para ouvir o que o dia lhe traria. E então, com a voz que já era quase um ritual de afeto, ela disse o que parecia ser o cerne de tudo. Experimente este chá que preparei com todo o carinho desta manhã. A frase soou como uma senha, um convite para uma confidência que não caberia no riso fácil de um Natal comum. Ao vê-la tão próxima, uma sombra ancestral veio à tona em mim, uma lembrança que se recortava na quietude da casa como se fosse tinta fresca sobre a madeira antiga. Nos recantos mais remotos da minha memória, havia também uma etapa parecida de proteção, uma decisão tomada para evitar tempestades que não eram de vento, mas de palavras, escolhas que, com o passar dos anos, pareciam ter adquirido a tonalidade de segredos responsáveis pela paz que fingíamos possuir. E foi nesse instante que o eco dessa lembrança se alojou na minha pele. Eu, no passado, antes que a casa perguntasse por minhas fraquezas, trocara as xícaras com o marido da minha filha.
Não foi uma traição ensaiada, foi um truque silencioso, uma tentativa de manter o chão firme quando o peso das vozes ameaçava deslocar tudo para as sombras. A lembrança apareceu como uma velha foto que se reanima sob o toque do calor das mãos. A xícara que iria para ele, aquela que carregava promessas de réu e de remorso, foi trocada por outra que guardava, em seu fundo, um segredo que não cabia em voz alta. Naquela manhã, pensei que apenas a conveniência da convivência merecia aquele disfarce, que a paciência de quem tenta impedir que uma ferida se abra exigia uma máscara. Hoje, já adulta, a lembrança não reconhecia mais o mesmo tempo. Reconhecia apenas o peso de um gesto que, mesmo oculto, parecia falar alto pelas frestas da casa, rugindo de uma maneira que apenas a memória consegue discernir. Voltei meu rosto para a chaleira, para o brilho do metal que refletia minha própria imagem, cansada de tiques que o tempo faz bater na pele. O chá, naquele instante, tinha o calor que a pele reconhece, mas também uma doçura que não era só de canela. Era a doçura amarga de uma escolha que prometia proteger, embora, ao fazê-lo, pudesse ferir. A cada suspiro, eu me lembrava de como a casa, com seu riso anestesiado e seus enfeites alinhados com rigor quase mecânico, servia apenas para encobrir o que a verdade insistia em expor. E ali, entre o tilintar dos talheres e o rumor do fogo na lareira, a sensação de que aquele Natal poderia ser o começo de uma revelação adormecida crescia, lenta e inevitável, como a tensão que se acumula no fundo de um segredo que se recusa a permanecer calado para sempre. A filha ergueu o queixo, não para medir minha reação, mas para confirmar que eu estaria pronta para ouvir sem desviar o olhar. O marido, por sua vez, permaneceu em silêncio, mas a própria posição do corpo, atento, contido, dizia que o silêncio dele era também uma forma de escuta. E eu, que sempre fui a guardiã de uma paz relativa, senti o peso de uma decisão antiga repousar sobre meus ombros de uma maneira bem física, como se a madeira da mesa pedisse para suportar não apenas o peso dos pratos, mas o peso de uma vida que precisaria ser repensada sob uma nova luz. Foi nesse espaço de silêncio carregado que a manhã de Natal parecia, pela primeira vez, apontar para uma direção mais direta. Não apenas celebrar, mas confrontar, confessar, reconstruir. Enquanto o chá aquecia, percebi que aquele momento, tão previsível na janela do tempo, poderia ser o marco de uma virada. Não uma ruptura abrupta, mas uma reorganização lenta, uma reordenação de quem éramos diante de quem escolheríamos ser daqui para frente. E, ao encarar a beleza inquietante daquela manhã, entendi que a verdadeira coragem não está em fingir que tudo está bem, mas em ouvir o que o coração diz quando a casa recebe uma verdade que não cabe mais no segredo reservado. A filha me olhou com uma mistura de ternura cansada e firmeza, como quem sabe que precisa ouvir sem perder a fé na possibilidade de ainda haver futuro em meio às rachaduras. O chá, alheio às nossas emoções, continuava a emitir o perfume que nos unia e, ao mesmo tempo, separava. E eu, mantendo a respiração estável, deixei que o dia se abrisse à nossa frente, sem garantias, com apenas a promessa de que, de alguma forma, nós conseguiríamos atravessar a tempestade que começa sempre no peito de quem ama demais, para admitir que o segredo pode destruir aquilo que mais importa. Assim começou a manhã do Natal, que ainda dormia sob os tapetes de neve, guardando no silêncio as primeiras palavras que teriam de ser ditas. A casa, cúmplice de muitos contos que não haviam acabado, aguardava o desfecho de uma história que, por ora, apenas insinuava o que viria a seguir. Uma conversa que não deixaria ninguém ileso, mas poderia, finalmente, libertar-nos do peso de uma proteção que, por tempo demais, foi também uma distância entre nós. E eu, respirando fundo, soube que aquele chá não era apenas uma bebida, era uma senha para o que teríamos de enfrentar juntos, quando as vozes se juntassem para contar a verdade, não com culpa, mas com a firmeza necessária para escolher a verdade como novo lar. A casa parecia acalmar-se, como se o frio lá fora tivesse pressionado as paredes até que o calor interno ganhasse a coragem necessária para respirar sem as máscaras de sempre.
O presépio continuava a piscar, mas com uma cadência mais baixa, quase uma respiração, que acompanha a de quem sabe que a história não terminou, apenas mudou de tom. As luzes amarelas lançavam sombras que não fugiam mais do peso da verdade, mas que, dessa vez, pareciam menos ameaçadoras e mais encaradas como parte de um ritual de reconstrução. O chá ainda aquecia as mãos da filha, que segurava a caneca com uma firmeza que não ocultava a leve tremura da coragem recém-descoberta. Ao redor, o silêncio não era mais o silêncio que acompanha o segredo. Era o silêncio que se revela como espaço para o que precisa nascer. Foi a filha quem abriu o caminho, dizendo com uma voz que já não buscava apenas proteção, mas responsabilidade compartilhada. Vamos fazer diferente, mas não sozinhos. E o marido, que por tantas vezes tivera o papel de espectador contido, inclinou a cabeça em sinal de acordo não com palavras, mas com uma atitude que pesava mais do que qualquer juramento. Aceitar a responsabilidade de que a verdade, para não ferir, precisa ser distribuída entre todos os que foram tocados por ela. A minha própria pele, que por tanto tempo carregou o calor de uma proteção que não era calor de verdade, sentiu pela primeira vez o alívio de uma liberação lenta, como se o peso de uma promessa que deveria ter sido dita há muito tempo finalmente tivesse encontrado o seu lugar dentro de nós. A filha, olhando ao redor, sugeriu sem pretensão reunir, nos próximos dias, a família extensa, cada parente que carregasse um pedaço da história que ainda não havia sido contado. Não para julgar, disse ela com a firmeza que vem de quem já viu o pior e ainda decidiu escolher a vida, mas para ouvir, para que cada voz possa trazer à tona o que precisa sair à luz para que possamos marchar juntos, ainda que o caminho seja duro. O marido, que até então tinha mantido uma postura de equilíbrio, concordou com o olhar, e não com palavras, que o tempo mostrou ser a linguagem que, por mais que se tema, sempre encontra uma forma de atravessar o silêncio. Ele levou a mão à xícara e, por um instante, pareceu falar com o calor do chá como se fosse um confidante. Não é mais sobre esconder para manter a casa de pé. É sobre manter a casa de pé enquanto damos a ela a verdade que a sustenta. Eu, por minha vez, me senti chamada a uma nova forma de ser naquela casa. Não mais a guardiã de uma paz que sempre soou falsa, mas alguém que reconhece o peso da culpa que se transforma em coragem quando é partilhada. Precisamos sim abrir espaço para que todos possam dizer o que tem sido mantido, para não ferir, disse, e a voz saiu mais firme do que eu ousava acreditar. Não para colocar tudo na mesa de uma vez, mas para que nenhuma margem de silêncio permaneça para fora da luz que nos permite andar juntos com alguma dignidade. A cada palavra, o ambiente parecia ganhar espaço, como se as paredes respirassem melhor quando o segredo público era substituído pela honestidade coletiva que não exige perfeição, apenas honestidade crua. O paninho com que a filha secava a chaleira caiu sobre a mesa de forma quase simbólica, uma pequena cerimônia sem rituais religiosos, mas com o peso de um compromisso. A partir dali, cada conjunto de conversas seria uma passagem em direção à verdade, não como vingança, mas como libertação. O chá, que continuava a exalar o perfume de canela, parecia aceitar o novo desenho do destino. Não como um amolecimento, mas como uma reconstrução, onde as mesmas peças, família, culpa, memória, perdão, seriam reordenadas para sustentar uma casa que já não é mais protegida pela névoa de segredos, mas sustentada pela coragem de olhar para dentro sem desmoronar. A filha pegou o tapete que repousava sob a mesa, não para escondê-lo, mas para revelar o que estava contido nele. Uma teia de lembranças que se estendia por gerações, conectando Natal passado com o presente de uma forma que parecia, pela primeira vez, natural. Vamos começar com aquilo que nos une de verdade, o cuidado com quem amamos, disse ela, e o marido assentiu, não com promessas, mas com a certeza de que o que viria a seguir seria menos sobre defesa e mais sobre construção. Eu ainda observava o reflexo do meu rosto nas paredes, a minha própria sombra alinhada com a sombra dele, o marido, e imaginei que, nessa nova configuração, cada movimento na casa carregaria uma intenção, não de ocultar, mas de curar,
O ar ganhou um tom mais claro, como se finalmente pudéssemos respirar sem o peso de uma decisão que precisávamos esconder para manter as aparências. À medida que o dia avançava, a conversa começou a se estabelecer como uma nova tradição. Não o alívio rápido de uma solução arrancada de improviso, mas o nascimento de um método lento de convivência que reconhece as falhas, concede espaço para o perdão sem exigir que ele chegue em forma de absolvição e, sobretudo, não abandona a verdade pela simples conveniência de uma festa que precisa continuar como se nada tivesse mudado. A casa, que anteriormente parecia resistente apenas por medo do que encontraria ao longo do caminho, agora se mostrava pronta para aceitar a vulnerabilidade como uma virtude, para transformar a dor em um alicerce que pode sustentar futuras tempestades sem que o teto ceda. No final da manhã, quando o sol lia um mapa diferente sobre o arroz de nuvens que passavam pela janela, descobri que o Natal não era um ritual de perfeição, mas a amostra de um pacto, o de permanecer juntos mesmo quando as vozes se chocam, mesmo quando o segredo é descoberto, mesmo quando o preço de ser honesto parece maior do que a calma que o silêncio oferece. Não havia mais máscaras a serem usadas, nem falsas promessas a serem repetidas apenas para manter a mesa cheia e as vozes em concordância. Havia, sim, a certeza de que a casa, com o seu peso de madeira, com as cartas não lidas que hoje se colocavam na luz, poderia, pela primeira vez, responder à pergunta antiga que sempre assombrara aqueles que amam demais. O que é permanecer em casa sem perder quem se é? E assim, enquanto a neve continuava a cair lá fora, suave como quem não quer interromper o que nasce dentro de nós, a manhã do Natal ganhou uma nova linha do tempo. Não mais uma linha que nos prendia ao segredo, mas uma linha que nos leva a caminhos coletivos de honestidade, a encontros que aceitam a vulnerabilidade como instrumento de união, a uma casa que, ainda que marcada por cicatrizes, escolhe ser conhecida pela forma como transforma dor em cuidado. Foi o começo de uma nova forma de estar junto, não pela proteção que o segredo oferece, mas pela coragem de escolher, todos juntos, o que é verdadeiro, ainda que doer. E quem sabe, este não seja apenas o começo de uma de tantas manhãs que, dorosas, nos ensinam a construir um lar que não teme a verdade, mas que aprende a andar com ela, lado a lado, até que o peso da memória se converta em força compartilhada. A casa respirava com o próprio calor que insistia em permanecer, enquanto a neve lá fora parecia recortar o mundo em pequenos claustros de vidro. As lâmpadas lançavam um brilho âmbar sobre o pinheiro, cada bola cintilando como se guardasse um segredo antigo, e o cheiro de canela subia pela escada, firme, quase teimando em ficar. No centro da saleta, a cozinha ainda carregava o último embalo da manhã. O fogão fazia um estalo quase musical, e o vapor da chaleira desenhava no ar espirais que lembravam mapas de caminhos que ninguém ousa seguir. Foi então que ela apareceu, minha filha, com a calma de quem sabe exatamente o que fazer sem precisar de pressa. Ela se aproximou pela distância de quem quer manter as fronteiras entre o afeto e o peso das palavras. Trouxe na mão uma chaleira enfeitada com fita vermelha, o vapor subindo em hélices suaves, como se pedisse licença para revelar algo que ainda não cabia na alegria das festas. Parou ao meu lado, os olhos procurando os meus, não para apontar falhas, mas para confirmar se eu estaria ali, presente, ouvindo. E então houve a súbita delicadeza da voz dela, quase um sussurro. Experimente este chá que fiz com tanto carinho nesta manhã. A frase tinha a doçura de uma confidência e o peso de uma decisão que não admite retorno. Beijei o canto dos lábios, tentando sorrir sem hesitar demais, enquanto o primeiro gole chegava à boca com o calor que a pele reconhece. O aroma me envolveu, um abraço sem pressa, mas não sem uma insinuante lembrança que se instalou como ponto de interrogação na minha mente. Havia, ali, uma sugestão de segredo que o Natal costuma esconder sob as luzes. Não era apenas chá, era um instrumento sutil para entender quem éramos quando a cortina de sorrisos é puxada para o lado errado. E enquanto o sabor se insinuava, surgiu uma lembrança antiga, uma imagem de outra manhã de festa, outra casa, outra tentativa de manter a paz a qualquer custo.
não era ousar a confessar, era proteger, ainda que o preço fosse esconder algo que não podia permanecer oculto para sempre. Eu não esperei muito para que essa lembrança ganhasse corpo, a minha própria história de então, o gesto que parei de registrar na memória, aquela escolha que, na hora, parecia menor do que o estilhaçar de uma promessa. Troquei as xícaras, pensei de repente, como quem recorre a um truque velho para impedir que uma tempestade maior descortinasse as paredes. Não foi uma traição em sentido tradicional, nem um plano mirabolante. Foi uma tentativa, ainda que cega, de manter o chão firme quando as vozes ao redor já haviam começado a soar diferente. Naquela manhã, o peso do segredo não cabia mais em silêncio. Ele respingava na xícara que eu agora segurava, em qualquer respiração que eu ousasse dar. O chá, ainda quente, manteve sua textura macia na língua, mas o gosto tinha, além da canela, um molho de memórias que não queriam se dissolver. O marido da minha filha, não aparecia na superfície com acusações. Ele apenas existia ali, como se a sala respirasse junto com ele, atento a cada gesto meu. A filha, por sua vez, ergueu o queixo com a firmeza de alguém que já viu o suficiente para saber que proteção não é sinônimo de sair ilesa de cada consequência. E eu, que durante tanto tempo protegi tudo com uma máscara de tranquilidade, senti pela primeira vez o peso de uma nova responsabilidade. Não apenas ouvir, mas entender o que precisa ser dito para que a casa ainda tenha lugar para todos. Foi nessa cadência de respirações contidas que a manhã ganhou direção. Minha filha propôs algo simples, quase modesto, mas carregado de importância: reunir a família, não como espetáculo, mas como um espaço seguro para ouvir cada voz, sem que o orgulho vá engolir a verdade. O marido inclinou a cabeça, concordando sem palavras, como quem sabe que o próximo passo não é vencer uma discussão, e sim construir algum tipo de ponte entre passado e presente. O chá, por fim, tornou-se não mais apenas uma bebida quente, mas uma senha discreta para o que virá a seguir. Uma escolha coletiva que pode mudar o tom desta história sem apagar o que foi vivido. E ali, entre o tilintar dos talheres e o leve crepitar da lareira, percebi que a manhã do Natal não precisava terminar com uma resolução súbita nem com uma reconciliação fácil. Precisava, sobretudo, da verdade que ainda podia nascer de forma cuidadosa, de uma partilha que não esmagasse ninguém sob o peso de um segredo antigo. A conversa que se insinuava no ar não prometia jubilo instantâneo, prometia um começo, o começo de uma nova forma de estar junto, na qual cada voz é ouvida, cada medo nomeado, cada falha admitida, sem a pressa de apagar tudo de uma vez para rebrilhar apenas a superfície. Era esse o pacto que eu sentia se formando ali, em silêncio, sob as luzes amareladas que já sabem o quanto a verdade dói, mas também o quanto pode libertar. Enquanto o chá ainda aquecia as mãos da minha filha e o calor se espalhava pela sala, a primeira linha do que viria a seguir ficou desenhada em minha mente. Não é mais sobre proteger a paz a qualquer preço, mas sobre manter a casa unida pela coragem de encarar o que se esconde por trás de cada sorriso. O resto, as palavras que ainda não foram ditas, as perguntas que ainda aguardam resposta, o peso que talvez precise ser compartilhado com quem ainda não está pronto, ficaria para o próximo momento. Este era apenas o começo da manhã que se atrevia a pedir algo maior: reconstrução sem esquecer, verdade sem ferir, além do necessário. A casa parecia respirar sob o silêncio da neve que caía como uma cortina pesada nas bordas das janelas. O Natal entrava pela fresta das portas entreabertas com um modo quase ritual, não tão barulhento quanto os risos que se repetiam todos os anos, mas suficiente para mover as frestas do ar, onde o passado se acomodava como uma sombra que não ousa fugir. O pinheiro, de verde gasto pelo tempo, pendia sob o peso dos enfeites que contavam histórias de festas que já foram, de crianças que cresceram, de promessas que, de tão repetidas, pareciam ter ganhado o brilho amargo da experiência. A casa cheirava a canela, a madeira que rangia com o frio, a vela que ainda arde entre as sombras da sala. No centro desse mapa de memórias, a cozinha ainda carregava o último eco da manhã, o estalo do fogão, o gotejar invisível da chaleira,
o vapor que desenhava arabescos no ar, transformando cada respiração em uma pequena evidência de que algum segredo pairava apenas o bastante para manter suspensos tanto o alívio quanto o medo. A minha filha apareceu pela porta da cozinha com a firmeza de quem carrega o peso de uma decisão que não pede confirmação. Trouxe na mão uma chaleira enfeitada com uma fita vermelha, o vapor subindo em hélices que pareciam buscar permissão para falar, para revelar algo que ainda não cabia na alegria da manhã. Parou ao meu lado, o rosto sereno, mas com uma linha de cautela traçando a boca, como se cada respiração fosse uma linha de defesa contra o que ainda não havia sido dito. Experimente este chá que fiz com todo o carinho desta manhã, disse com a voz baixa, quase um sussurro que ainda tinha o timbre de segredo, mas também o peso de uma responsabilidade que não permitia hesitar. A frase, tão simples, abriu espaço no ar para uma confidência que não caberia no riso fácil de qualquer reunião familiar. O calor do chá tocou meus lábios assim que se aproximou, e o sabor da canela veio primeiro como lembrança, depois como pergunta. Havia ali algo mais do que conforto, uma promessa velada de que o Natal poderia revelar o que o resto do dia tentava encobrir, de que aquele líquido doce e ardido carregaria uma leitura que só o tempo poderia fazer. Beijei a borda da copa como se pudesse, com esse gesto quase ritual, adivinhar os contornos da verdade sem precisar escavar demais. O chá descia pela garganta, quente, macio, com uma insistência que não permitia atalhos. O aroma, tão familiar, trouxe comigo uma lembrança que não dizia respeito apenas à bebida, mas ao modo como eu, ao longo dos anos, vinha escolhendo proteger a paz com métodos que não se mostravam nobres quando olhados de perto. A casa continuava a girar em torno de nós, cada objeto vibrando com a cadência de uma família que se esforça para soar inteira, mesmo quando o silêncio carrega a sombra de uma história não contada. Foi então que, sem pressa, a memória se abriu dentro de mim como uma porta que por muito tempo permaneceu entreaberta. Não era uma lembrança que eu pudesse colocar claramente diante de todos, mas era uma lembrança que tinha, na hora certa, aparecido como um truque que alguém usa para manter o chão firme quando o chão treme, uma troca, uma substituição que, naquelas manhãs frias, servia não para ferir, mas para proteger. Não era uma traição explícita, nem um segredo escancarado, mas um gesto que, no passado, eu havia feito, não com a intenção de destruir, mas com a tentativa de impedir que o raio de uma tempestade alcançasse a casa. A imagem não veio com relatos dramáticos, nem com justaposições óbvias. Veio de um lugar antigo, onde a proteção se vestia de cuidado, e às vezes esquecia que o cuidado precisa de honestidade para não virar peso. Havia, ali dentro de mim, um reconhecimento silencioso de que aquele dia de Natal trazia, ali mesmo, a ausência de uma escolha que um dia me pareceu necessária: proteger, a qualquer custo, o delicado equilíbrio que nos manteve, ao menos por um tempo, unidos. A minha filha observava a minha reação com uma calma que não escondia a ansiedade de uma verdade não dita. Não houve perguntas diretas. Houve, antes, uma sugestão de que o dia poderia ser menos sobre celebração e mais sobre ouvir. Ela não buscava culpar nem afastar. Buscava abrir espaço para que a casa não fosse mais apenas um palco onde se exibem sorrisos, mas um espaço onde cada voz tem licença para dizer o que precisávamos ouvir para que pudéssemos permanecer juntos com alguma dignidade. O marido, imóvel numa cadeira à distância, acompanhava os movimentos com uma expressão que era uma mescla de aceitação e cansaço, como se ele já soubesse que o que viria a seguir exigiria de todos uma coragem que ainda não haviam mostrado em conjunto. Naquela manhã, o chá não era apenas chá. Era uma senha sutil, uma chave que poderia abrir portas que já tinham sido fechadas por medo, por orgulho, por uma proteção que se pensava eterna. O cheiro da canela ainda dominava, mas havia nele um rastro de algo que não cabia no consolo comum de um Natal. A possibilidade de que a verdade, quando dita, não destrói de vez, mas transforma a estrutura de tudo o que pensamos ser seguro. E, entre os talheres que tilintavam, entre as risadas que tentavam soar plenas, e entre a lareira que crepitava como um mínimo aviso de que as coisas estavam prestes a mudar,
uma linha antiga de minha memória começou a se enlaçar com o presente. A lembrança de que, em outro tempo, eu tinha feito uma escolha parecida para evitar tempestades maiores. Não havia detalhes explícitos de como ou porquê, mas o suficiente para saber que a proteção que oferecemos pode, em qualquer momento, tornar-se uma fenda que atravessa o que mais amamos. O diálogo se abriu com delicadeza, quase sem nome, como se cada palavra estivesse sendo escolhida para não apagar as nuances de uma manhã que já prometia desdobramentos. A minha filha observou o reflexo da chama na superfície da chaleira, e o marido, ainda que contido, deixou escapar uma sombra de dissabor, um sinal de que a conversa que se anunciava não seria fácil nem breve. Eu, por minha vez, mantive o silêncio por um instante longo o bastante para ouvir a respiração do ambiente, para escutar o ranger da madeira sob o peso de velas, para sentir, no recuo do ar, o que significava estar presente sem esconder o que eu trago comigo desde sempre. Foi nesse espaço que a manhã de Natal começou a se transformar em uma experiência de verdade que ainda não se atrevia a se declarar plenamente. O chá, quente, persiste, mas o sabor que fica no paladar é ambíguo, doce e amargo ao mesmo tempo, como a promessa de que talvez o que protegia hoje precise ser revisado amanhã. Eu não tenho ainda todas as respostas, apenas a certeza de que a celebração não pode ser apenas ornamentação. Precisa de uma escuta honesta entre todos nós, mesmo que o ouvido de cada um pese diante da possibilidade de dor. E enquanto o vapor se dispersa lentamente, eu me pergunto se este é o começo de uma manhã em que o segredo já não pode mais permanecer escondido sob o brilho dos enfeites, mas terá que ser encarado, não para derrubar tudo, mas para ensinar a nossa casa a ficar firme apesar da verdade que precisa entrar. A filha ergueu o queixo, não com desafiante bravura, mas com a coragem baixa de quem sabe que haverá perguntas pela frente. O marido inclinou levemente a cabeça, como quem reconhece que a jornada que começa é longa e que as passagens entre o passado e o presente não se percorrem sem custos. E eu, que sempre fui a guardiã de um equilíbrio que não suportava a ruína, senti, pela primeira vez em muito tempo, que talvez haja uma forma de manter a casa segura sem que a paz dependa de segredos. O que aquilo significará ainda não está claro, mas a primeira vela já acena para um caminho que não voltará atrás. Uma manhã de Natal que não promete curas rápidas, mas convoca cada um de nós a ouvir, a falar com cuidado, a permitir que a verdade encontre o seu lugar entre o afeto e a responsabilidade. E ao fim daquela primeira vela, eu já sei que, se vamos seguir adiante, será porque escolhemos construir uma nova forma de estar juntos, não pela superação de tudo ao mesmo tempo, mas pela coragem de deixar a verdade nascer,